E aí galerinha, beleza? Estamos começando mais um PC no Alto, muito bem pessoal, e hoje o PC no Alto é polêmico. Vitória Rocha, você mandou uma perguntinha pra gente, você é polêmica, dá certo minha amiga? E a pergunta de hoje é, hashtag polêmica, a pergunta de hoje é qual? Desmar? Qual a pergunta de hoje, Desmar? Qual a pergunta de hoje? A pergunta é, a igreja ela condena uma pessoa homossexual? Tome! E o negócio vai responder assim em 3 minutos, pá, pei, puf, pei, tum, tum, pá. Pessoal, a primeira coisa, antes de tudo, pra tu não dizer que o Nego tá dizendo besteira, eu vou ler lá o You Catch, exatamente o You Catch no ponto 415. Qual é o ponto, Desmar? 415, você vai ler junto comigo, se você tiver o You Catch. Não cai não, mas peraí. Lá fala assim, a igreja acolhe sem reservas, as pessoas que se sentem homossexuais e rejeita qualquer forma de discriminação. Duvido que esteja escrito aqui, duvida, nego, pois tu abre aí questão 415, cabo safado. Simultaneamente afirma que as formas de encontro sexual entre pessoas do mesmo sexo não correspondem à ordem da criação. Ou seja, a igreja, ela acolhe pessoas que têm um sentimento homoafetivo, e aí a primeira distinção entre aquela pessoa que se sente homossexual e aquela que pratica o ato homossexual, que é pecaminoso. Isso a igreja, ela precisa ser coerente com a sua doutrina. Você pode não concordar com isso, but a igreja precisa ser coerente com sua doutrina. A igreja, pessoal, prestem bem atenção, isso não faz da igreja homofóbica, porque está escrito aqui. E ainda mais, no catecismo, aquele grossão fala que a igreja tem que acolher com amizade. As pessoas da igreja precisam acolher com amizade, não é simplesmente acolher e respeitar o diferente, mas com amizade as pessoas que têm uma tendência homoafetiva. Pensa bem nisso. Antes de ficar julgando, dizendo que o que a igreja pensa, o que a igreja não pensa, baseado na mídia, nas ciências humanas, né? O que a gente vê aí nos cursos de psicologia, de sociologia, de filosofia e um monte de outro de dia que existe por aí. E aí, pessoal, presta bem atenção. A igreja, por isso, não faz com que a pessoa seja a favor de uma tendência heterossexual. Para vocês terem ideia, esses termos homossexuais e heterossexuais não fazem parte da história da igreja porque eles surgiram mais ou menos na década de 60 e de 70, tá certo? E eles surgiram na mesma época. O heterossexual e homossexual surgiram esses termos na mesma época. O que a igreja fala é sobre uma realidade de natureza humana. A igreja não fala de tendências afetivas, de atrações sexuais, porque falar disso seria reduzir o ser humano a um aspecto da sua personalidade, que qual é? Como ela se inclina sexualmente. A igreja entende o homem e a mulher como um ser, uma expressão pessoal de ser homem e ser mulher, independente da maneira como eles entendem, do como eles sentem a sexualidade deles. E claro, fala que essa natureza humana, masculina e feminina, se complementam. Por isso, não fazendo parte da ordem da natureza, ferindo a natureza é pecado. Mas isso não é uma coisa contra os homossexuais. Por exemplo, a doutrina da igreja ela é completamente coerente. Um homem que tem relação com uma mulher, perdão falar sobre isso, né? Se você tem menos de 14, 15 anos que nunca ouviu falar sobre isso, é bom você desligar esse vídeo, tá bom? E aí, pessoal, um homem e uma mulher que tem relação de sexo anal, perdão falar sobre isso aqui, mas a igreja vê, mesmo que eles sejam casados, a igreja vê isso como pecado. Por quê? Porque fere a natureza dos órgãos masculinos e femininos. Ou seja, não é só uma questão de heterossexualidade ou homossexualidade. É uma questão de fortalecer as virtudes masculinas e fortalecer as virtudes femininas. Ou seja, completar a vocação de ser homem, que é ser pai espiritual, se não tiver condições de ser corporal, e completar as virtudes de ser mãe como mulher. Não somente uma mãe carnal, mas também espiritual. Para isso, a igreja chama todos a castidade. Não só, como a mídia fala, quem é homossexual, mas para quem também tem uma tendência heterossexual. É chamado também a vivência da castidade. Poxa, Deus, mais esse vídeo foi interessante pra caramba. Eu fiquei com mais dúvidas ainda. Não tem problema, você vai fazer o quê? Você vai esperar um time, porque a gente vai lançar outro vídeo explicando um pouco mais sobre essa questão da homossexualidade. Curtiu? Compartilhou? Marca a negada aí, porque o tema de hoje é polêmico. Tem muita gente aí que fica, eu não consigo entender como é que os paranauê acontecem, tá entendendo? E o nego tá aqui pra isso, pra poder explicar um pouquinho mais pros novinhos, pras novinhas. Valeu, pense no alto e não se esqueça, curta, compartilhe, marque a galera aí porque o tema é altamente interessante. E aí galerinha, hoje nós temos um quiz católico, tá entendendo? Se você acha, na sua opinião, você pode responder o que você quiser, meu chapa, porque a gente sabe da resposta, a gente não sabe quem responde, tá certo? Você marca aqui em cima o que você acha sobre essa questão fundamental, que é qual? Que questão é essa, Deus? Mas estou começando a ficar perturbado, que questão é essa que vai aparecer? Pessoal, a pergunta é,
Você acha que uma pessoa que tem uma tendência homoafetiva, ela pode viver uma vida de santidade? Ela pode viver na igreja? Responde aqui o que é que você acha por aqui, né? Espero que seja por aqui. Valeu, galera!